Fala galera, fazendo esse vídeo aqui para dividir com vocês a minha experiência no meu último upgrade. Tinha um PCzinho de entrada aí para gamer, uma 1660 OC DDR5 com um Ryzen 7 1800X numa B350 com 16 GB de memória. Aí eu fui fazendo upgrades aos poucos, primeira fonte de 500 para 650. Depois eu comprei uma CPU lá no AliExpress, um 5800X. Comprei mais duas memórias não iguais às minhas aqui para 32 GB. E finalmente a RTX 3070 Eagle da Gigabyte. Aquela que é considerada a mais barata das placas. É, bom, essa brincadeira toda faz uns 3 meses que eu comecei. Então eu terminei o tuning do meu 5800X e agora terminei o da 3070. E é fácil de fazer, o benefício é bom de mexer nisso. O Ryzen 7 5 da linha Ryzen 3 aí tem muita opção para você melhorar o desempenho e diminuir consumo. E eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Então, iniciando aqui, vou mostrar para vocês a CPU. Aqui ele está rodando usando a Curve Optimizer, que não é uma coisa que saiu junto com eles, mas foi lançado depois nas BIOS. E 200 de boost a mais. Eu consegui estabilizar com isso. A memória eu estou rodando a 3433. Só que essas memórias eram tudo 2666, 3200. E a 3070. Vamos lá. Ah, aqui eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu fiz que tem um certo risco. Mas depois que eu já fiz, o risco para os outros fica menor, né? Você pode ver que a minha placa ela não está usando a BIOS dela original, porque a BIOS dela original trava em 100% o power, e o power já é fixo, sabe? Então, eu fiz o upgrade com uma Gaming OC. Olha aqui, ó. Gaming OC, que tem 270 watts. A minha original Eagle tem 240. Eu não recomendo vocês usarem 270, óbvio, mas você pode usar em vez de 242, que eu acho que é o dela, ou 240, usar, deixar em 255 nos picos. Você pode ganhar a performance. Tá com Resizable Bar Enabled. E a partir dessas mudanças eu fiz os overclockings dela e terminei hoje. Aqui está o MSI Afterburner. É, essa configuração aqui é de benchmark, ok? 100% Power Limit. Com isso eu consegui primeiro lugar no Port Royal aqui no Brasil, pelo menos. Uma 3070 de entrada, uma B350 e um 5800X. Mas eu gosto de usar a mesma curva, só que limitando em 94, que vai dar 255, 260. Esse é o que eu uso dia a dia. A curva do Fan tá aqui, eu não uso
esse controle. Uso um outro software para controle de ventiladores, porque o que acontece é o seguinte: uma coisa é a CPU esquentar, outra coisa é a placa de vídeo esquentar. Aí você põe os seus controles todos baseados na CPU e quando a placa de vídeo está rodando quente e a CPU não, os ventiladores não aceleram. Então, esse software que eu uso faz uma média. Tá vendo? Eu uso múltiplas controladoras. Okay. Então aqui eu tenho uma curva para a GPU e uma curva para os cores. Então eu uso qualquer uma das duas que passar dessa curva, ela vai subir e o ventilador vai responder para ambas. Uma ou outra. A que ficar quente, os outros ventiladores da frente, de cima e etc. vão todos responder igual. E da GPU também. E vocês podem ver, olha, fiz uma curva meio tentativa e erro com alguns valores e daí eu estendo a curva a partir daqueles valores. Então, a partir de 850, 1800 e poucos megahertz, daí eu fui fazendo outros pontos que eu sabia que funcionava e consegui fazer essa curva aqui, que corresponde mais ou menos a essa aqui, que é mais 135 na GPU. Se você for ver, a curva está aqui. Mas a minha curva vai mais para cima com menos voltagem. Testei todos os benchmarks. Então, o que é interessante aqui? Com menos consumo, eu estou conseguindo um pouco mais de clock. Então, eu mantenho aqui em 94, em vez de 270, uns 250 e poucos. E ele não deve chegar nisso em jogo, em nada, tá? A ideia é que não chegue. Por isso que eu só liberei para poder ter essa movimentação aqui, fazer teste com as curvas e etc. Mas dá para se obter uma performance bem parecida sem ter alterado a BIOS, tá? É só se dedicar. Esta tabela aqui mostra os resultados do benchmark 3D Mark Port Royal, que inclui Ray Tracing. Eu não estou preocupado em comparar a placa com outras, porque essa é a que eu tenho e não vou comprar outra. Então, aqui fica tão claro como é necessário que a gente faça sempre um fine tuning dos nossos equipamentos, porque hoje em dia eles desenvolvem os chips e todo esse desenvolvimento é tão moderno que geralmente eles têm sobra, tem muita potência, então eles, para garantir que não vai ter erro, deixam margens muito grandes operacionais para nunca ter problema em nenhuma situação. E o que acontece é que nem sempre a configuração que vem o equipamento é a mais eficiente, dá para você tirar mais. Como eles têm uma variedade imensa de fabricantes, de chips que são os que saem da produção, eles preferem nivelar por baixo. Então, sendo muito claro, o que importa aqui é quantos pontos dá para fazer no 3D Mark Port Royal por watt. A configuração default consome 240 watts e conseguiu um resultado de 8.312, mas com um consumo de 40% a mais, 14 de temperatura. Então ela consegue ser a pior de todas, tá? Fora aquela insana de consumo liberado sem benefício em clock. Então, esse resultado aqui é o seguinte: o limite da placa Eagle é 240 watts. Então, digamos que o melhor caso dela, depois de você otimizar tudo, você consegue jogar ela com esses mesmos 240 watts para quase 8.800 pontos, que é um belo de um aumento, tá certo? 7,35 contra 1,42 com a mesma potência. Então, desculpa. A outra opção que você tem
é usar o benefício de ter os cores da GPU, tudo aquilo que você comprou numa 3070, ter o benefício de poder rodar com eficiência, com um FPS bom e baixíssimo consumo. Para você ter uma ideia, ela está rodando com 172 watts nesse benchmark e fazendo o dobro do que a minha 1660 fazia com 142 watts. Então, super eficiente. A diferença entre o pior resultado e o melhor resultado não chega a 9%. Então, por que pagar tanto de energia por causa de 9%? Isso que nós estamos falando no benchmark, que ocupa tudo que dá da GPU e em todos os sentidos, testa várias coisas, e aí ele consegue ter essa diferença. Eu, particularmente, estava rodando nessa configuração aqui, depois eu parti para essa aqui, praticamente sem diferença, certo? E depois de fazer esse vídeo eu falei, meu, não tem sentido, eu vou para essa aqui. Aí eu falei, deixa eu testar em jogos para ver o que está acontecendo. Veja só, essa configuração aqui consumiu, o topo foi 148, mas durante o benchmark estava 140. 148, essa tela até é muito ajuda até que tem isso daqui. Ela fez 111 FPS no benchmark, ok? Temperatura não passou de 60 e poucos. Então, esse aqui é aquele que eu falei que era o melhor, que é esse cara aqui. Fez 111 FPS com 140 watts de 150 watts de potência. Olha o outro, que é o máximo de benefício que eu pude obter com o aumento, 118. Não deu 10% de FPS, cara. Deu 6%, 7%. Aqui dá para ver bem, ó, na mesma tela, essa está consumindo 224, apesar de que no benchmark ela ficou em 205. Rodando aqui no clock que eu imagino mesmo, 224 watts, 106 FPS na tela parada, tá certo? E essa 96, então foi 10%, 11 na tela parada. Mas a potência, uma absurda diferença. 148 para 224. 76 watts. É 50% de consumo a mais. Para 10 FPS. 60 graus e 69. 10 FPS, 10 graus a mais. É impressionante. Então, qual que é a minha conclusão? Se você realmente precisar desses FPS a mais, porque você está no limite mínimo do que você pode, do que você está querendo, aí você paga para esses 10 FPS, você vai pagar 50% a mais de energia só para sair desse limite que você imagina. Eu já decidi, vai ficar nessa opção aqui, o meu. Gostei muito. Vou economizar energia, temperatura e para mim no jogo não deu diferença nenhuma. Deu, como vocês viram aí, 5%, 6%. Então realmente foi uma boa opção. Mas aqui dá para vocês verem até onde chega a Eagle. Bom, eu vou ensinar para vocês agora como é que faz para criar uma curva, alterar uma curva
usando o programa do MSI. Vamos lá, eu vou zerar. Zerar. Eu vou por 100. E aqui a temperatura, vocês põem o que vocês quiserem. Bom, essa é a curva original, vamos dizer assim. É um pouco difícil de mexer em cada pontinho desse e parece uma loucura você ficar pegando cada um, até porque a interface é meio complicada. Então, a gente pode partir de números conhecidos que a gente sabe que a NVIDIA se comporta bem. Então, por exemplo, eu sei que com 850 milivolts eu consigo 1850. Então eu vou apertar a tecla Alt. Vou pegar esse 850 aqui e vou subir ele até 1850. Beleza. A gente fez uma alteração macro que está fazendo a curva aí até 2200 na GPU, que eu acho muito. E também desnecessário. Mas eu vou apertar isso. Ele fez essa curva aqui. Vamos ver como que ele... Apertei o Apply aqui para a curva se alterar. Bom, aparentemente ele fez tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ter que pegar um conjunto de pontos e abaixar a partir desse ponto aqui, 975, eu tenho que estar em 2085 no máximo. Então eu vou pegar 2085 é esse ponto aqui é a minha referência. Ele está um pouco mais de 960 aqui. Então eu vou pegar e vou marcar. Com Shift estou marcando até quais eu quero descer. Abaixo desse 2000 e eu quero descer até esse aqui. Então eu vou pegar um ponto. É difícil a interface, eu já avisei, né? Então, eu acho que 2.100. Agora eu clico duas vezes aqui no fundo, vou dar um apply, ele subiu tudo. Eu vou dar shift, vou marcar todos os daqui de cima e vou fazer um negócio muito estranho, quer ver? Vou descer ele todo para 2150. E eu espero que ele, quando eu der apply, ele desça as outras coisas. Senão eu vou ter que fazer outra coisa. Não fez. Então nós vamos ter que pegar um conjunto maior com shift, marcar, descer. Olha que estranho que ele fez ali, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Ele fez uma outra correção estranha, mas tudo bem. Então aqui eu vou ainda subir de novo, já que está marcado. Quero isso daqui em 2000.
50. Hum. Clica 2 vezes no fundo, marca esse pedaço, desce tudo. 2100 aqui. Deixar passar só um pouquinho de 2100. Ok? Razoável aqui. Uma de 975. Ok. Vai. Bom, estamos com uma curva um pouco diferente aí. Vou pegar essa curva e vou salvar ela na 3. Agora a gente pode olhar a minha e essa. Ó. Essa está mais nervosa do que a minha. Então, provavelmente ela está exagerando, vai até 2.200. Mas funciona, de qualquer forma. Só que tem que fazer teste, ver se não esquenta e tudo mais. Eu pegaria isso aqui agora. É aqui. Quero que 1000. Um apply. Agora eu comparo. Save na 3, comparo com a 2. Tá vendo? Aqui eu dei uma poupada, porque também não estou querendo ir a 100%. Então, 3, esse jeito que faz a curva. Alt, leva todo mundo junto. Ok? Apply, faz a curva se corrigir com os valores que estão previstos nas tabelas. Shift, marca, clica com a esquerda e arrasta até onde você quer. Depois você pega qualquer um dos pontos e, e leva todo o grupo. Clica 2 vezes no fundo para desmarcar. Beleza? Sempre lembrando, salva e tudo mais. A curva feita, você vai na memória, que nesse caso aqui, o melhor caso dela é 1200 positivo. É uma memória Samsung. Power limit, baseado nos 270 watts dessa BIOS. Eu não vou deixar em 100%, vou deixar em 93, 94. Temperatura eu sempre deixo em 83 mesmo. E está feita a curva. Se você não quiser perder tempo com curva, você pode ir na sua Eagle sem ter modificado a BIOS e sem ter liberado o Core Voltage, que não tem necessidade, põe em 150 e 1200. Power Limit em 100, 83 e vê o que você usa para controlar o ventilador. Você vai estar gastando 240 watts no 100%. Ela vai estar tentando bater mais que 2100 e a memória vai estar super estável. Se não der, você abaixa para 1100, por exemplo, que, nossa, tranquilo. Beleza? Então essa é a como fazer uma curva. Geralmente é bom usar uma base, né? Curva
135, 120, por exemplo. Ó, dá para você saber mais ou menos a base. A única vantagem que tem de fazer a curva na mão mesmo, que nem essa minha, é que você começa a jogar clocks mais altos com voltagens mais baixas. Mas não é para atingir mais clock. Que ele não vai ficar, quando está consumindo durante o jogo, fica nessa faixa aqui, ó. 1 volt, um pouquinho menos, um pouquinho mais, vai até 1,050. Então é importante que nessa faixa aqui a gente já esteja na faixa dos 2080. Olha. Isso sim é mais alto do que uma curva feita na mão, entendeu? Feita direto no core clock, que sobe todos juntos. Nós estamos tentando subir bastante até um ponto, que é o ponto que a gente sabe que de equilíbrio dessa placa ou de todas as NVIDIAs. Você pode tentar fazer um overclock de 2200, pôr um super ventilador lá, tirar todo o power limit. Eu acho que ainda 270 não vai deixar você ficar com mais de 250 estável. Então vai começar a sobrecarregar a placa e provavelmente dar throttling. Então não vale a pena. Bom, essa parte do overclock da placa mãe, da placa de vídeo está feito, então. Valeu.